Olá, você está no canal da Igreja CI. Você vai ouvir agora uma palavra do Evangelho do Nosso Senhor que pode transformar a sua vida. Antes de liberar o vídeo, eu quero pedir para que você se inscreva no nosso canal e compartilhe, para que mais vidas sejam abençoadas. Agora sim o vídeo será liberado. Que Deus te abençoe. Hebreus, capítulo 11, é o texto que nós vamos ler para a ministração da palavra hoje, verso do 1 até o 6. Hebreus 11, verso 1 ao 6. Muitos creem, alguns creem, apesar de não ter comprovação, que quem escreveu esta carta foi o apóstolo Paulo. Então há divergências sobre quem escreveu, né? Alguns creem que é Paulo, eu sou um deles também, até pela característica da escrita. Mas o que de fato é relevante é que toda a escritura é inspirada por Deus e útil. Então, eu sempre falo isso, o mensageiro não é maior do que a mensagem. A mensagem sempre é mais importante do que o mensageiro, e a mensagem é Cristo, encarnada, revelada e inspirando também homens que escreveram a Bíblia. Mais de 40 autores somados escreveram as Escrituras, e a gente vê uma total, né? Um total alinhamento em tudo que está escrito, porque é o Espírito de Deus inspirando todos. E o texto de Hebreus diz assim no verso 1: Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos, pois foi por meio dela que os antigos receberam bom testemunho. Pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que aquilo que se vê não foi feito do que é visível. Pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício superior ao de Caim. Pela fé, ele foi reconhecido como justo, quando Deus aprovou suas ofertas. Embora esteja morto, por meio da fé ainda fala. Pela fé, Enoque foi arrebatado, de modo que não experimentou a morte, e já não foi encontrado, porque Deus o havia arrebatado. Pois antes de ser arrebatado, recebeu testemunho de que tinha agradado a Deus. Sem fé, é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Amém? Pai, nós te louvamos, Senhor, pela tua santa, poderosa, viva e eficaz palavra. E mais uma vez, Senhor, nos colocamos na dependência da revelação do teu Espírito, pedindo que o Senhor nos dê uma porção que nos instrua, que ilumine o nosso caminho, que nos alimente, que satisfaça o nosso coração, Senhor, a partir do conhecimento, do entendimento, da compreensão, da clareza e do esclarecimento que a tua palavra traz, Senhor, sobre nós, e nos torna então sábios, fortes, capazes. A tua palavra, Senhor, nos dá a condição de nos tornarmos mais do que vencedores, e é o que dependemos, Senhor, e dela precisamos e te pedimos. Fala conosco hoje, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Amém. Paulo, na sua primeira carta aos Coríntios, agora sim, certamente Paulo, no capítulo 13, no final do capítulo 13, ele fala que existem pelo menos 3 pilares fundamentais do relacionamento do homem com Deus e fundamentais para a sustentação da casa espiritual que somos e que está sendo construída e que vai evoluindo. E o Espírito de Deus, que é o sábio e poderoso construtor, coloca em nós pelo menos essas 3 colunas, esses 3 pilares da nossa relação e de sustentação desta casa. Os 3 pilares chamam-se fé,
esperança e amor. Paulo vai dizer que o maior deles é o amor, é como se fosse a coluna central, a coluna mestre. E que sem amor, ainda que você tenha uma fé capaz de mover montanhas, nada será. Paulo deixa claro que o amor é o mais importante, é o maior, mas não é o único. O amor é o maior, até porque o amor não é um sentimento. Paulo está falando de uma palavra chamada ágape. Não é o amor filos que a gente tem, o fileu que a gente tem pelos indivíduos, pelas pessoas. Não é o amor eros que a gente tem nos nossos relacionamentos sentimentais entre um homem e uma mulher. É o amor ágape, que é o amor perfeito, é o amor de Deus, é o amor que transcende, é o amor eterno, é o amor que gerou e criou todas as coisas, é o próprio Deus. João vai escrever dizendo que quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Não é que Deus tem, Deus é. Deus é o amor, e todo aquele que nele está e que o conhece, passa agora a ser uma fonte também de amor. Então o maior é o amor, mas existem outros dois elementos fundamentais que se chama fé e esperança. A fé é para nós indispensável. A fé é para nós, ou deve ser para o cristão, fonte de vida. Fé é mais ou menos como numa nação a moeda corrente. O Brasil tem o real como a sua principal moeda corrente. A América tem o dólar, a economia mundial também o dólar. As nações da terra têm a sua moeda corrente com a qual os indivíduos, os cidadãos, os nativos daquela nação conseguem ter acessibilidade, comprar, adquirir. No reino de Deus, a fé é a moeda corrente que nos dá acesso às coisas, que nos dá condição de adquirir aquilo que o reino de Deus tem para nós. A fé, ela é o agente catalisador do milagre. A fé é o agente catalisador da salvação, do relacionamento com Deus, da entrada na presença do Senhor. 3 vezes nós vamos ver no Novo Testamento a frase que diz: o meu justo viverá pela fé. Aos Romanos, no capítulo 1, no verso 17, Paulo vai escrever: porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé, porque o meu justo, está escrito, o meu justo viverá pela fé. Não dá para viver sem fé, não dá para acessar sem fé. No Evangelho é revelada a justiça de Deus é a condição em que nos torna aceitos diante de Deus. Quando Deus fala sobre a justiça de Deus, Ele está falando sobre a aceitação. Deus nos aceitou em Cristo Jesus. Jesus é a justiça de Deus. Jesus é a manifestação da justiça de Deus que aplacou a sua ira e nos tornou aceitáveis diante dele. O justo, o aceito, o que tem acesso, o que pode entrar, o que vai na sala do trono, como diz o escritor de Hebreus, assim nos acheguemos no trono da graça com toda a confiança, a fim de encontrarmos misericórdia e graça que nos ajuda no momento da necessidade. Esse acesso, a moeda corrente, o agente catalisador, a forma pela qual a gente entra é fé. Efésios 2:8, Paulo vai dizer: pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Nós somos salvos pela graça. O
favor de Deus, a ação de Deus em nosso favor, sem que nós tivéssemos mérito, pois vocês são salvos pela graça, mas por meio de uma forma, como? Pela fé. Todo aquele que crer, todo aquele que invocar, todo aquele que confessar, todo aquele que reconhecer, todo aquele que se sujeitar, todo aquele que dizer, eu creio que Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eu creio que Jesus veio, encarnou, habitou entre nós, morreu e ressuscitou. Eu creio que Jesus é o Salvador de toda a humanidade, mas é também o Senhor da minha vida. Quem crer e confessar será salvo por meio da fé. Isto não vem de nós, é dom de Deus. Em Gálatas, capítulo 3, verso 11, Paulo vai dizer que, obviamente, todavia, ninguém diante do Senhor pode ser justificado pela lei, porque o justo viverá pela fé. Em Hebreus capítulo 10, verso 38, um pouquinho antes do texto que nós lemos, porque esse texto é uma continuidade, vai dizer assim, o meu justo viverá pela fé, e se ele retroceder, eu não me agradarei dele. Então, a fé é um elemento indispensável que sustenta a nossa vida. Quem foi aceito, quem está no Senhor, precisa da fé. E a fé é também um dom, uma dádiva, um presente de Deus que é dado numa certa medida a cada um de nós. Existem medidas de fé. Nem todo mundo tem a mesma medida da fé. É por isso que a gente não pode julgar as pessoas. É por isso que a gente não pode exigir das pessoas o que a gente propriamente vive, conhece, crê. Existem medidas de fé. Romanos capítulo 12, Paulo vai escrever que ninguém tenha sobre si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter, mas todos nós tenhamos sobre nós um conceito equilibrado de acordo com a medida da fé que Deus nos concedeu. Qual é a medida de fé que você tem? Qual é a medida de fé que lhe foi concedida? Tenha um conceito equilibrado. Dentro da medida da fé que você recebeu, use-a, exerça, viva por ela. Ainda que a fé que você tem seja numa medida pequena, talvez outro que você conheça tenha uma fé que te impressiona, uma fé inabalável, vive grandes coisas e usufrui de grandes coisas, porque tem essa grande quantia de moeda corrente do reino de Deus, chamado fé, e por isso acessa lugares que você ainda não acessa. Mas guarda uma coisa no teu coração: ainda que a medida da fé que você tem agora seja pequena, fé evolui, fé cresce, fé toma substância. A fé, ela é algo que ela vai avançando na medida que nós vamos vivendo pela fé, as experiências que a gente vive pela fé, e faz e usa ela em favor da nossa vida, em favor da vida dos outros, enfim, vivendo pela fé, porque fomos justificados pelo Senhor. À medida que a gente vai vivendo pela fé, a fé vai sendo acrescentada, a fé vai crescendo. Jesus, certa vez, foi interpelado por um pai que chegou a ele e disse assim: mestre, por favor, ajuda a libertar o meu filho, que um espírito imundo, um demônio entra no meu filho e tenta lançá-lo no fogo, na água, e eu trouxe ele aos seus discípulos, e os seus discípulos não conseguiram expulsar o demônio. E Jesus, com um suspiro, diz assim: ó geração incrédula, até quando terei de suportá-los?
tragam-me o menino aqui. Quando o menino chegou, Jesus libertou prontamente o menino. E os discípulos, olhando aquela cena, ficaram impactados e disseram a Jesus: Jesus, por que nós não conseguimos libertar? E aí Jesus dá uma resposta que nas nossas traduções em português corrompe um texto na maior parte das traduções, porque a gente traduziu de uma forma que nos dá um entendimento errado. Mas as traduções dizem assim, a maior parte delas: Jesus, por que nós não conseguimos expulsar? Está em Mateus 17, se eu não me engano, Mateus 17. Por que nós não conseguimos expulsar? Aí a maior parte das traduções vai dizer assim: porque Jesus respondeu, porque a vossa fé é pequena, ou por conta da pequenez da vossa fé. Só que a tradução está errada, porque a palavra que Jesus usa ali é apistia. Fé no grego significa pistis. Fé é convicção de verdade das coisas espirituais. No grego significa pistis. E a palavra que Jesus usa ali é apistia. Jesus não está falando de uma fé pequena. Jesus está falando do antônimo da fé, do contrário da fé. Por que nós não conseguimos expulsar? Porque a fé é pequena? Não, porque vocês são incrédulos. Porque você não tem fé nenhuma. É isso que Jesus falou. Tanto é que antes ele diz: ó geração incrédula, até quando? A resposta de Jesus é: vocês não expulsaram porque vocês não têm fé nenhuma. Aí tem o segundo erro ali de escrita, de tradução, que vai dizer assim: e Jesus então disse a eles: se vocês tiverem a fé do tamanho de um grão de mostarda, vocês poderão dizer a este monte: lance daqui para lá, e nada será impossível para vocês. Mas de novo, a palavra que Jesus diz ali não é tamanho, a palavra que Jesus diz ali é como. Se vocês tiverem a fé, não do tamanho, mas como um grão de mostarda, aí então a fé de vocês será poderosa ao ponto de vocês não terem nenhuma impossibilidade. Dizerem a um monte: passe daqui para lá, e ele vai acontecer, porque nada será impossível. Agora, qual é a questão ali? O grão de mostarda é de fato uma das menores sementes que existem. Um grão de mostarda tem aproximadamente 2 milímetros. Se você pegar uma régua e pegar ali entre os centímetros, entre o 0 e 1 centímetro, tem um monte de risquinho. Aquilo ali são os milímetros. Pega 2 daquilo ali, é o tamanho de um grão de mostarda. Só que o grão de mostarda, uma vez semeado, torna-se uma das maiores árvores. Então, o que Jesus estava falando é o potencial de crescimento, de expansão. O potencial de avanço que tem uma sementinha de mostarda que, uma vez semeada, torna-se até abrigo para aves, uma das maiores plantas que existem. Uma árvore de mostarda, uma planta, porque não é nem árvore, é uma planta, chega a mais de 3 metros de altura, de um grão de 2 milímetros. É isso que Jesus está dizendo. Vocês não fazem porque vocês não creem em nada, mas se vocês crerem em mim, se vocês tiverem a fé como de um grão de mostarda, à medida que eu dei a vocês, mas vocês começarem a praticar, na medida que vocês têm hoje, a fé de vocês vai evoluir até um ponto em que nada será impossível para vocês. Então existe uma promessa de Deus para a nossa vida. Chegará um momento, se nós formos vivendo pela fé, exercitando a nossa fé, colocando em ação a nossa fé, chegará um momento em que nada será impossível para a igreja. E essa é a minha oração, que chegue um momento em que nada se torne impossível para nós. Jesus disse: todas as coisas são possíveis àqueles que creem. É uma promessa. Os nossos antepassados exercitaram a sua fé. Viram, viveram, fizeram coisas poderosas pelo exercício da sua fé. Então não compare mais a sua fé, não anule a sua fé, não despreze, porque uma sementinha de mostarda pode ser desprezível aos olhos de muitos. Mas esse pequeno ato de fé que você está exercendo hoje, está fazendo com que você vá amadurecendo e crescendo até o ponto em que essa medida será poderosa, extraordinária, impressionante, e nada lhe será impossível. A fé é também um elemento de uso comunitário, de favor comum.
Sobretudo, talvez, Paulo vai dizer na sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 12, que a cada um de nós é dado a manifestação do Espírito visando o bem comum, visando o bem coletivo, visando o bem comunitário. A cada um de nós é dada a manifestação do Espírito. É Deus quem nos concede, é Deus quem nos dá, é Deus quem faz, é Deus quem realiza, é Deus quem nos presenteia com a medida de fé, e a gente começa agora a executá-la, mas essa manifestação do Espírito é também em favor do bem comum. A alguns, pelo Espírito, é dada a palavra de sabedoria. A alguns, pelo mesmo Espírito, é dada uma palavra de conhecimento. A outros, dado fé, pelo Espírito. Então, uma fé de uso ou de bem comum, uma fé em prol de outros, uma fé que ajuda e que é poderosa para libertar a outros. Eu estou falando com gente aqui que tem intercedido por outros. Em nome de Jesus, a tua fé não será inútil. A tua intercessão é poderosa. Foi por isso que Paulo disse ao carcereiro: creia no Senhor Jesus e serão salvos tu e a tua casa. Ele não disse creiam, ele disse creia. Ele disse para o carcereiro: creia no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa se beneficiará da fé que você tem. Os teus filhos se beneficiarão da fé que você tem. Pessoas, amigos, gente que você ora, intercede. Talvez você seja o primeiro, a primeira. Talvez você seja agora o único, a única. Mas não será por muito tempo, porque a tua fé vai gerar vida e vida em abundância sobre outros. Olha Jesus ensinando dentro de uma casa lotada, gente saindo pela janela, impossível adentrar ao ambiente. De repente vem 4 homens trazendo um paralítico, carregado por eles. E eles sobem no telhado da casa e abrem um buraco no telhado da casa e descem aquele paralítico diante de Jesus. Os 4 amigos. E aí vai dizer o texto, Lucas, Mateus e Marcos, os 3 relatam a mesma frase. E vendo Jesus a fé que eles tinham, disse ao paralítico: filho, os teus pecados estão perdoados. Vendo a fé que eles tinham. Então não desista de orar por quem você está orando. Não desista de exercer a fé que você tem, que talvez você olhe para o lado, é uma planta seca, mas em você já existe fé. A tua fé vai gerar vida e vida abundante. Creia no Senhor e serão salvos tu e a tua casa. Creia, clame, confie, viva pela fé. Exerça a tua fé. Se você está aqui, quem aqui crê em Jesus? Quem confessa o nome de Jesus? Você já tem uma medida de fé. Deus já lhe deu uma manifestação do Espírito sobre você, numa boa medida de fé, que talvez ainda seja como um grão de mostarda no sentido do tamanho agora, pequena ainda, mas exercida, realizada, executada, treinada, vai crescer. Vai evoluir. Tem gente que você vê vivendo coisas extraordinárias nesse momento. Pela fé você se impressiona, mas essa pessoa não começou desse tamanho. Essa pessoa começou com pequenas experiências de fidelidade, com pequenas experiências de confiança, com pequenas experiências. E o que é a fé? Porque eu estou falando aqui o que Deus tem dado fé, que Deus dá a fé, que a fé ela é de uso comum, que a fé é uma moeda corrente. Agora, o que é de fato a fé? A fé, o texto de Hebreus diz, é uma certeza. E aqui a fé se difere da esperança. Porque Paulo diz, permanecem agora, pois, a fé, a esperança e o amor. A esperança, ela é semelhante à fé em alguns pontos, mas tem algo que difere completamente a esperança da fé. A esperança é uma boa expectativa de um futuro. A fé é a certeza. É diferente.
Para algumas coisas na vida eu tenho esperança. Eu tenho esperança que o Senhor faça algumas coisas. Uma firme, uma boa expectativa. Uma certeza, uma expectativa que Deus é bom e que Deus pode fazer. Para algumas coisas a gente tem esperança, mas para outras a gente tem certeza, Deus vai fazer. E isso é a fé. Não é uma presunção, porque não é uma certeza em si mesma, é uma certeza no poder de Deus. A fé é a certeza das coisas que esperamos. Eu tenho uma esperança boa de que algumas pessoas, que a gente vê talento, que a gente vê capacidade, que a gente vê ministério, que a gente vê graça de Deus, que a gente vê favor de Deus, uma esperança de que essas pessoas vão se despertar, vão exercer o dom pelo qual elas foram chamadas. É uma esperança que eu tenho. Agora eu tenho certeza que se não exercerem, não vai ficar sem ação, alguém vai fazer. Porque a minha fé diz que a palavra do Senhor não voltará vazia, que todo o propósito dele se cumprirá sobre a terra. A esperança é que todos nós façamos, mas se nós não fizermos, a certeza é que alguém vai fazer, e a coisa vai acontecer. Essa semana ainda eu estava refletindo sobre o que nós estamos vivendo agora. E quando tudo começou, as coisas como começaram, o tempo que nós estávamos, a realidade que nós vivíamos, completamente contrária a qualquer circunstância que vivíamos lá atrás, era contrária ao que nós estamos usufruindo hoje, mas eu sempre tive a certeza do que esperava. Porque foi Deus quem fez isso. Porque foi Deus quem prometeu. Você carrega uma promessa do Senhor? Então é mais do que esperança que você tem que ter fé. É mais do que uma boa expectativa. É a certeza de que o Senhor fará. Você carrega a promessa do Senhor? Não compare o Senhor aos políticos que nós temos hoje. Deus é um Deus que promete e cumpre, e a sua palavra não volta vazia. Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Se ele fala, ele cumpre. E aquilo que a palavra fala ao teu respeito, não viva de esperança, viva por fé. A certeza das coisas que esperamos. A certeza das coisas que o Senhor prometeu. Passe o tempo que passar, não ponha em dúvida a promessa do Senhor. O Senhor sabe o momento exato, Ele é o dono de todo o tempo, Ele é o Senhor de ontem, de hoje e de eternamente. Ainda que demorar, espere, porque certamente ela virá e não se atrasará. Esta é uma palavra que eu guardo dentro do meu coração todos os dias. Ainda que demorar, espere, porque certamente ela virá e não se atrasará. Demora é diferente de atraso, demora não é o mesmo que atraso. Tem vezes que o Senhor precisa demorar um pouco mais mesmo, porque nós não estamos prontos. Porque Deus é um Deus de processos, porque Deus é um Deus de capricho. Nós temos uma frase, o apressado come cru. Tem coisa que precisa demorar um pouquinho mais, mas não vai atrasar, porque Ele chega no momento certo. E quando Ele chegar, e quando acontecer, você vai dar graças a Deus por todo o tempo que esperou. Você vai dizer assim, ainda bem que não foi antes, porque tinha que ser agora. A gente não entende enquanto a gente está no processo, mas quando acontece a gente celebra. E outra, Deus faz de uma forma tão espetacular que a gente para pensar e diz assim, nem passou tanto tempo assim. Quando acontece a gente nem passou tanto tempo, estava esperando há 20 anos, nem passou tanto tempo assim. Porque o Deus que faz também tira todo aquele sentimento de demora ante a celebração daquilo que acontece. É uma mãe que espera 9 meses a gestação, que passa por todos os processos, que sente a dor do parto, mas quando nasce, a alegria por carregar no colo o fruto gerado no seu ventre, toda a dor, todo o tempo, toda a ansiedade, toda a espera, toda a angústia, tudo que passou fica lá atrás, e agora é só a alegria de contemplar e de poder usufruir daquilo que Deus prometeu e deu. É isso que o Senhor faz. Então tenha certeza. Você tem promessa? Tenha certeza. Porque o Senhor vai fazer.
A fé não é só a certeza, mas é a certeza daquilo que esperamos, aliado com a convicção, com a certeza daquilo que esperamos e com a prova daquilo que ainda não vemos. É o que o texto diz: a fé é a certeza das coisas que esperamos e a prova das coisas ou daquilo que nós não vemos. Que prova é essa? Hoje nós estamos numa mensagem de dissecar o texto, os originais do texto, para que a gente entenda, compreenda claramente a palavra. Que prova é esta? É uma prova que eu preciso para provar para os outros que Deus vai fazer? Não. A prova aqui, o texto, a palavra original, tem a ver com experimentação. Você ainda não vê, mas você já sente o gosto. Você ainda não vê, mas você já experimenta no Espírito. Você ainda não vê, ninguém vê, mas você tem certeza que vai acontecer e você já tem uma experimentação. Ouço o som de chuva. Está chovendo? Não, mas eu já sinto o cheiro de terra molhada. Isso é fé. É uma experimentação antes de ver. Eu vivi essa experiência que me deu até um certo conflito quando nós entramos aqui. Porque Deus nos disse que nos daria. Lá na oficina, antes da oficina, Deus nos daria um lugar grande. Deus nos daria. Eu orava pela porta da balada e Deus nos deu a balada inteira. E quando nós acreditávamos, tínhamos a certeza, apesar de não ver nada, eu já tinha aquela experimentação, aquela experiência. E isso me deu um certo conflito quando nós entramos. Porque quando nós entramos aqui, a sensação que eu tive quando nós começamos a usufruir do prédio foi de uma certa ingratidão. Porque quando eu entrei no prédio, eu não sabe quando você entra e você, meu Deus, esperei tanto tempo e parece que eu não estou celebrando o que devia celebrar. Parece que eu não estou curtindo o que devia curtir. Eu meio que entrei numa crise, aí o Espírito Santo falou comigo, sabe por quê? Porque não é novidade para você, você já experimentava. Quando eu entrei aqui, eu estava alegre, porque eu vi Deus cumprindo. Mas eu já experimentava, eu já conhecia o gosto. E assim é na sua vida. Tem coisas que quando o Senhor te der, porque você vive pela fé, você não vai se deslumbrar. Porque você já tem a experiência espiritual do usufruto daquilo. Quando Deus te der, quando materializar, você vai viver com equilíbrio, você vai fazer como deve ser feito, você vai usufruir do que tem que usufruir, mas não vai se perder, porque quem vive pela fé não se perde, o justo vive. E o viver em Cristo é muito mais do que existir, do que respirar. É plenitude. E a fé é isso. Então tem coisas que você tem certeza. Você espera. Talvez algumas pessoas dizem, até quando? Não sei. Mas eu tenho certeza. E você prova. Você já se alimenta, você já experimenta. Você já sabe. Você ainda não viu, mas você já conhece. Isso é a loucura da fé. Quem vive pela fé está em momentos em que está desfrutando de promessas do Senhor pela fé, sabe do que eu estou dizendo. Isso é a fé. Foi pela fé que os antigos receberam um bom testemunho. É pela fé que os novinhos, cadê os novinhos aqui? Os nossos antepassados já receberam, nós, essa geração também receberemos. Pela fé, o bom testemunho, a boa experiência, o que Deus prometeu. É pela fé que nós vamos usufruir, é pela fé que nós vamos acessar, é pela fé que nós vamos receber, é pela fé que o Senhor vai entregar. O Senhor está olhando para nós e a nossa casa que está sendo edificada precisa ser edificada em amor, em esperança e em fé. Tem gente que você não tem certeza. Você olha assim, eu não tenho certeza. Deus, me perdoa, não tenho certeza. Mas não perca a esperança. Porque
se você perder a esperança, você também se atrapalha. Tem coisas que você olha e você diz, Senhor, me perdoa a minha incredulidade. Esse aí, aquela lá, eu não sei não. Eu não tenho certeza. Se tu tens, o problema é teu. No meu caso. Agora, a esperança, a boa expectativa de que o Senhor pode fazer, isso a gente não pode perder. Então, esses 3 elementos têm que ser base para a nossa construção: fé, esperança e amor. Pela fé, os antepassados receberam bom testemunho. Pela fé entendemos, compreendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que aquilo que se vê não foi feito do que é visível. A Anaísa estava aqui testemunhando e emocionou-se com um arco-íris. Mas o que provocou isso? A fé. Porque pela fé a gente compreende a criação. Pela fé a gente compreende que tem um Criador. É pela fé. Não é pela ciência. Não é pela explicação óbvia. Não é pelo 2 mais 2 são 4. É pela certeza. É pela prova. É por essas experiências. Eu costumo dizer, quando você não estiver sentindo Deus, vai lá na boca da barra, senta lá na ponta do farol lá e deixa a brisa bater e fica analisando o mar, a natureza, os animais. Analisa por meia hora, desligado de tudo, conectado com a criação, e você vai ver se você não vai ver Deus. Porque a natureza criada manifesta, revela a glória de Deus. O salmista diz que os céus revelam a glória de Deus e o firmamento provam a obra das suas mãos. Um dia faz menção de outro dia. Então é pela fé que nós entendemos que o universo foi criado, foi formado, foi gerado pela palavra de Deus, de modo que aquilo que se vê não foi feito do que é visível. É pela fé que nós geramos ambientes hoje também. É pela fé que a nossa palavra também tem poder para construir e para destruir. Por isso que aqueles que vivem pela fé, os servos do Senhor, os filhos de Deus, têm que tomar cuidado com o que falam. Tem coisa que a gente fala da boca para fora que não procede, agora tem coisa que procede do Espírito, que procede da fé, que procede daquilo que é verdade para nós. E a nossa palavra tem poder para edificar e para destruir. Porque tal como o universo foi formado pela palavra de Deus, Deus que criou o homem segundo a sua imagem e semelhança, deu ao homem a capacidade de gerar. Gerar. Às vezes o ambiente do nosso lar está um caos. Nós vamos analisar o que são palavras malditas, palavras torpes, palavras acusatórias, palavras vexatórias, palavras de maldição. Vão gerando ambientes de tragédia, de morte, de destruição. Por outro lado, palavras de bênçãos, palavras de graça, palavras de amor. Muita gente fala, eu fui na igreja, que bom que eu fui na igreja, saí mais leve, saí mais alinhada, saí feliz. Mas analise o que é dito. Se a ideia, se a motivação, se a intenção não é do início ao fim falar palavras de evangelho, que é a boa notícia, seja cantada, seja pregada, seja no cumprimento, seja nas relações aí depois do culto. A ideia, a intenção é sermos proclamadores do evangelho. Quem é proclamador do evangelho? Quem carrega a boa notícia da salvação, da redenção, da reconciliação, as palavras. Por isso que Tiago vai dizer que não haja duas fontes no mesmo indivíduo, água doce, água amarga. Por isso que Paulo escreve que não haja entre vós nem sequer menção de imoralidades, menção, porque nós somos indivíduos com potencial de gerar, de criar. A criação segue evoluindo, o ser humano segue gerando. Deus deu essa graça e pela fé a gente faz. Então, em nome de Jesus, comece a declarar
bênção de Deus sobre o lugar que você trabalha, a profissão que você tem, o mercado que você atua. Começa a declarar em nome de Jesus, porque a tua fé é capaz de gerar coisas novas e poderosas, insondáveis. O que não existe ainda, Deus trará à existência como se fosse comum. O poder da fé, o poder de abrir a boca. O que disse Paulo? Hoje eu estou com Paulo na cabeça, né? Criei, por isso falei. E nesse mesmo espírito de fé, nós também cremos, e por isso falamos. Quem crê fala, meu irmão, e quem fala cria. Quem crê fala, e quem fala cria. Se você crê, comece a falar. Se você crê, comece a profetizar. Se você crê, comece a declarar sobre o que você crê. Aonde você crê, em quem você crê, comece a declarar, e você vai ver que vida vai pulsar. Vale de ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. E conforme eu profetizei, comecei a ouvir um barulho de ajuntamento de ossos, e aquilo que era osso tornou-se um exército poderoso, porque o Senhor dá poder àquele que declara. Fala, meu irmão. Se você crê, fale. Se você falar, você vai criar. Porque o Senhor deu esse elemento poderoso, a fé, que traz a existência. Pela fé, Abel ofereceu um sacrifício superior ao de Caim, e foi recebido como justo, reconhecido como justo, porque Deus aceitou as suas ofertas. E embora esteja morto, por meio da fé ainda fala. Somente pela fé que a gente pode fazer coisas superiores. Sem fé a gente faz coisas naturais. Sem fé a gente faz coisas medíocres, no sentido de medianos. Sem fé a gente está na média. Sem fé a gente é humano, como todos nós somos, mas apenas com poderes naturais. Agora, com fé nós oferecemos sacrifícios superiores. Nós somos capazes de coisas mais nobres, maiores. Paulo vai dizer: ofereçam-se a Deus em sacrifício vivo, santo e agradável, porque este é o culto racional de vocês. Somente quem tem fé se oferece em sacrifício vivo ao Senhor, e faz coisas que muita gente não entende, e faz coisas que aos olhos humanos não tem naturalidade, é sobrenatural mesmo, mas pela fé nós fazemos. E a palavra diz que quando nós fazemos pela fé sacrifícios superiores, somos aceitáveis diante de Deus, e mesmo depois de mortos, o que fizemos pela fé nos defenderá. Tem coisa que você está fazendo hoje pela fé que você vai morrer no dia que tiver que morrer, e isso vai te defender. Gerações e gerações falarão de coisas que você fez, não nas coisas, nas áreas naturais, mas sobrenaturais, por meio da fé, sacrifícios superiores que se tornaram justiça de Deus sobre a tua vida e te tornaram aceitável diante do Senhor. E mesmo depois de morto, o Senhor vai estar falando de você. Sabe lá o meu filho? Meu filho fez, a minha filha realizou. Eu dei fé a ela e ela não sepultou a fé dela. Eu dei fé a ele e ele exerceu a sua fé, e fez coisas superiores, porque somente com a fé é possível de nós fazermos essas coisas que as pessoas não entendem lá fora. Mas a gente sabe que é o poder de Deus em nós, que é a graça do Senhor, e que é o Senhor respondendo a nossa fé. Pela fé, Enoque foi arrebatado, de modo que já não foi mais visto entre os homens, porque Deus o arrebatou. Mas antes de ser arrebatado, ele ouviu um testemunho, dizendo que tinha agradado ao Senhor. Enoque é um arquétipo da igreja que será arrebatada. Tomara que seja nós. Eu espero que seja a nossa geração. Eu oro para que seja, eu não sei, mas pode ser que seja. Os sinais aí apontam que talvez, se não for a nossa, está próxima. Mas é um arquétipo de uma igreja que será arrebatada. Uma igreja que não passará pela morte, mas será tomada pelo Senhor. Nós abrimos aqui o culto falando sobre isto.
Diz a palavra que no abrir e fechar de olhos, o Senhor virá, e aquele que virá não tardará. Aquele que vem virá e não demorará, diz a palavra. Aquele que vem virá e todo olho o verá, até mesmo aquele que os traspassaram, cercado de glória, com grande poder e majestade. Os mortos que morreram com Cristo ressuscitarão primeiro, e nós que estaremos vivos naquele dia, seremos transformados e nos uniremos com Ele nos ares, para uma grande ceia do Senhor eterna. Essa é a nossa fé. Essa é a razão pela qual nós estamos aqui. E o texto está dizendo que, quando isso acontecer, antes nós receberemos um bom testemunho. Porque quem vive pela fé, Deus testemunha ao seu respeito. Jesus Cristo, quando sai das águas, uma voz dos céus diz: este é o meu Filho amado, em quem eu tenho prazer. Jesus Cristo, quando estava no templo, uma voz dos céus disse: este é o meu Filho amado, e todos ouviram. Jesus Cristo, quando estava no monte da transfiguração, uma voz os envolveu e disse: este é o meu Filho, a ele ouvi. Os céus testemunham. Você sabia que o céu testemunha ao teu respeito? Quem vive pela fé, agrada a Deus. E quem Deus se agrada, Deus testemunha: esse é meu filho. Quem é pai e mãe aqui? Quando o filho acerta, o que você diz? Fui eu que fiz. A alegria de um pai e de uma mãe é ver os filhos avançando, crescendo, vivendo, desfrutando, se desenvolvendo. A alegria do pai é nos ver se desenvolvendo. E o desenvolvimento do cristão é pela fé. O justo, eu repito, o justo viverá pela fé. Enoque, antes de ser arrebatado, o arquétipo da igreja, recebeu um testemunho que agradou. Aí o texto vai terminar dizendo: pois sem fé é impossível agradar a Deus, porque aqueles que de Deus se aproximam precisam crer que Ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Quem veio buscar o Senhor aqui hoje? Você tem fé aí em nome de Jesus? Existe recompensa do Senhor, testemunho do Senhor, palavra do céu ao teu respeito, coisas que Deus vai falar e que todo mundo vai ouvir e vai saber que é de Deus para a sua vida. Homem e mulher de Deus. É homem, é mulher, mas tem dono, é de Deus. Pertence ao Senhor, e Deus faz questão de dizer: é meu filho, é minha filha, nele eu me agrado, nela eu me agrado. Por quê? Porque vive pela fé, porque tem certeza das coisas que eu prometi. E essa certeza das coisas que se espera, deixa eu dizer em nome de Jesus, um dia a espera acaba. É pela certeza das coisas que esperamos, e um dia a certeza daquilo que esperamos, a espera acaba, e aquilo que esperamos de fato é uma realidade. É a experimentação das coisas que ainda não vemos. Um dia aquilo que nós não vemos hoje, mas experimentamos no Espírito, os nossos sensores, as nossas habilidades sensoriais também usufruirão de forma natural. Aquilo que nós não vemos hoje, nós veremos, porque a fé materializa o milagre. Um dia o teu paladar vai sentir o gosto, teu olfato vai sentir o cheiro, natural. A tua visão vai ver, os teus ouvidos vão ouvir. Um dia aquilo que você espera com certeza e já prova no Espírito será materializado pelo poder da fé que está em você, que o Senhor já te deu. E eu repito, se ela for como um grão de mostarda, não joga fora, lança sobre a terra, viva pela fé, e ela se tornará uma árvore frutífera em nome de Jesus. E ela vai avançando até o ponto que nada será impossível para você. A tua fé, que é poderosa para você, e é um agente através de você, por aqueles que você ama também. Amém? Vamos orar em nome de Jesus? Se você pode, se coloque de pé em nome de Jesus.